Olá, muito boa tarde. Estamos começando mais uma edição do programa O Mundo da Criança. E olha, acredite se quiser, estamos ao vivo com o programa O Mundo da Criança. Agora são 1h20 ou 13 horas e 20 minutos. Estamos começando neste dia 1º de junho de 2013. Aliás, ano 10 desse programa, né? Nós estamos completando aí 10 anos. Já no meio do mês para frente, a gente vai ter lá o mês de julho como a grande comemoração dos 10 anos do programa O Mundo da Criança, nesta edição com o Dr. Francisco Agostinho Júnior. Porque esse programa é mais antigo, né, doutor? O doutor não era nem médico ainda, quando o doutor Adolfo já fazia aí todas as suas apresentações com o Mundo da Criança no rádio e depois na televisão. Mas é sempre uma alegria, doutor Francisco, seja muito bem-vindo. Esteve ausente aí um tempo, viajando, mas já está de volta com novidades para a gente sempre, claro. Muito boa tarde, Marcos. Muito boa tarde a você, telespectador, que inicia com a gente o programa O Mundo da Criança. Realmente, a cada retorno nesse programa é uma alegria, uma emoção, e nós voltamos depois de algum tempo, né, Marcos? Sem o programa ao vivo, mas aqui estamos para um novo programa nesse 1º de junho, e nós começamos e queremos conversar com você, telespectador. Eu chamaria muita atenção da mamãe, do papai, às vezes da vovó aí também, porque nós vamos falar sobre febre hoje. Nós vamos dar uma orientação para você de febre e tal, como se comportar diante de uma criança febril e sinais de alerta para que a gente possa estar bem atento quando uma criança tem febre. E a razão disso, Marcos, é que realmente tem muita gente doente. Tem muita criança doente, tem muita criança com febre, tem muita criança procurando apoio médico, porque realmente está doente. A mudança de tempo, o frio, alterna com chuva, calor, etc. E a moçada sofre. É terrível. As crianças acabam sentindo essas mudanças de tempo, essa temperatura mais fria. E aí realmente tem muita criança doente, tem muita criança com febre. E aí nós resolvemos... E febre é sempre um sinal é um motivo de preocupação dos pais, né, doutor? Parece que enquanto não tem a febre, não tem preocupação. Mas deu a tal da febre, rapaz, o telefone começa a tocar. Começa. E é muito interessante, porque, Marcos, o comportamento da mãe que você diz em relação à febre, ela é assim... a febre é o sinal de que realmente alguma coisa não vai bem. Então, a gente recebe alguns telefonemas assim que são assim, bom, mas não, está com febre. E cadê a criança? Não, a criança está na escola. Quer dizer, a mãe realmente, antes de ver a criança, antes de uma situação assim, ela já telefona para saber... Estou indo buscar, mas ela está com febre. Está com febre. Para saber o que faz com a criança com febre. Então, realmente, nós chamamos isso, nós vamos conversar hoje, nós vamos chamar isso de febre-fobia. E aí nós vamos contar com nosso apoio lá para que a gente converse um pouquinho sobre a febre. Então, se o Gustavo estiver pronto e puder colocar para a gente, o nosso tema é esse, febre e fobia. E é realmente o que você diz, há medo da febre, né? E algumas vezes a febre, ela é um sintoma único. E aí a gente precisa definir o que acontece com uma criança com febre. O que nós queremos mostrar para o telespectador é que, na verdade, você tem, Marcos, por que acontece a febre? Nós temos no organismo, lá no nosso cérebro, um lugarzinho chamado hipotálamo, um lugar muito importante ali que coordena uma série de coisas, entre eles, ele funciona como um termostato, sabe? Tá aí o telespectador está observando a flechinha, o lugar do cérebro onde está o hipotálamo. E esse hipotálamo, ele tem lá um centrinho, algumas células nervosas que funciona como um termostato. E aí o que faz esse termostato? Esse termostato, o sangue passa por ele, Marcos, e transmite ali informações, os neurônios, as células nervosas, essas células acabam avaliando a temperatura do corpo, né? E aí recebe informações lá da pele, da temperatura do ambiente. Então, é o próprio sangue que, passando pelo hipotálamo, acaba definindo se o organismo está mais quente, mais frio, ou se está a temperatura normal. Então, o que acontece é que
esse hipotálamo, como centro regulador, como termostato, ele desencadeia um mecanismo de ajuste que visa aumentar a temperatura ou a produção, ou a perda de calor. Enfim, esse termostato, ele trabalha para que a temperatura do corpo fique mais ou menos estável. Quer dizer, ele trabalha para que a temperatura que a gente conhece bem aí funciona entre 36,5, 37, para uma temperatura axilar. Quando você põe o termômetro embaixo do braço, aquele método tradicional, e você vai ter aí 36,5 a 37. Se você tiver uma temperatura mais alta, isso já é febre. Pode chamar isso de condição subfebril, até 37,5, 37,8. Mas é febre, a temperatura está alterada. Não pode passar do 37, né? Não pode passar do 37. É febrícula também, não é? Pode chamar, olha, ele está com uma febrícula, 37,2, 37,3. Quase febre. Né? Então, mas esse hipotálamo é o elemento lá do cérebro que funciona de maneira maravilhosa para controlar. Né? Então aí a gente vai ter algumas situações em que o organismo se altera e aí a gente vai ter alterações dessa condição de desequilíbrio. Então o que acontece? A temperatura interna depende do equilíbrio, quer dizer, você tem que ter assim, a produção de calor pelo processo metabólico dos tecidos internos. Então você tem o organismo, Marcos, quando as células todas do nosso organismo, principalmente a célula muscular, mas todas as células, estão funcionando, né? Estão produzindo energia, quer dizer, estão produzindo calor. Né? E essa temperatura interna depende dessa produção de calor, mas também depende daquilo que é a perda de calor pelos órgãos periféricos. Então, você perde calor pela pele, você perde calor pelas glândulas, isso em contato com o ambiente. Então, a temperatura interna depende disso, de quanto produz, de quanto gasta de energia, de calor. Desse equilíbrio, olha aí, desse equilíbrio é que acaba surgindo, mantendo a temperatura interna. Então, veja que é uma balancinha que funciona, uma balancinha que funciona. Tudo isso, como nós falamos, para que a temperatura seja mantida aí 36,5. Esse meninão 37. Da foto não está com febre, está equilibrado. Está muito feliz, muito tranquilo, ele está realmente equilibrado para manter isso. Então, veja bem, nós estamos falando de temperatura interna, que a gente chama aí de febre, e aí quando a temperatura sobe. Agora, é interessante porque em criança, mano, você sabe que a gente também valoriza uma outra situação, que é a temperatura baixa, né? Principalmente em crianças pequenininhas. Crianças pequenininhas, eles podem ter hipotermia. E quando a gente tem uma criança com hipotermia, por exemplo, nasceu um bebezinho, uma coisa assim extremamente importante que a gente vê a hora que a criança nasce é controlar a temperatura do corpo. Então, nasceu, você recebe a criança, colocar a criança numa fonte de calor. Então, existem os berços aquecidos para ajudar aquele hipotálamo que acabou de sair lá do meio da mãe, para manter a temperatura. Porque, veja, esse bebezinho que está lá dentro da mãe, ele está lá com seus 37,5, uma temperatura alta, porque é a temperatura interna da mãe. E quando ele sai, ele tem o ambiente, tem as perdas normais do ambiente, como nós vimos, essa perda de calor pelos órgãos periféricos. Então o bebezinho, ele precisa ser ajudado, o hipotálamo dele, o centro termorregulador, precisa ser ajudado. Então ele nasce, uma das coisas que a gente olha, precisamos de calor, é o berço aquecido. E aí, se mesmo com berço aquecido, etc., os cuidados, não mantém a temperatura, a gente precisa de aumentar a temperatura externa, aumentar a temperatura de incubador, etc., para manter o bebê aquecido. Então nós estamos falando sim de febre, que é aquele aumento da temperatura além de 37 graus, e que as mães todas têm medo, mas nós, como médicos, temos no bebezinho pequenininho também medo da hipotermia. A criança fria é uma criança de risco, alguma coisa não vai bem com essa criança. Assim como a febre, alguma coisa não vai bem com essa criança. Mas para o bebezinho pequenininho, a hipotermia, a temperatura baixa... Assusta mais, né? Assusta mais a gente. Primeiro porque é bebê. E os prematuros são
muito próprios disso. Então nós temos em condições assim normais que nós nos preocupamos em que a temperatura do organismo de uma criança fica estável, 36,5, 37, 10, tudo ótimo. Para o bebezinho, vale a pena a observação para a família, e você que acabou de ganhar um bebezinho aí, tem que tomar um pouquinho de cuidado com a temperatura. Mas também, isso é muito comum, nasce o bebê, Marcos, vai para casa e coloca aquelas poucas roupas, 32 pijaminhas, 45 mantas, né? E aquele quarto muito quente, pronto, esse bebezinho tem uma temperatura aumentada. Porque, isso lá em dezembro, janeiro, porque né? As suas perdas aumentaram muito e aí acaba realmente a criança tendo uma febre, aí mais por fatores do microambiente que a gente chama da roupa ou do macroambiente da casa. Então, precisa tomar cuidado porque o centro termorreguladores que nós mencionamos, o hipotálamo, ele não é muito legal em recém-nascido. Assim também como nós temos uma preocupação muito grande, sabe, Marcos, com aquelas crianças maiores, pode ser pequena também, mas as crianças que nascem ou que desenvolvem ou que acabam apresentando um problema de uma paralisia cerebral, em que o cérebro não funciona adequadamente. Então o que acontece com essas crianças no calor? Eles frequentemente fazem febre. Quer dizer, o centro termorregulador não é bom. Então está calor aqui em Marília de 30 graus, essas crianças que têm um problema cerebral acabam a temperatura interna subindo junto com a temperatura do ambiente. E aí isso é uma preocupação para a família que vive sempre com aquela criança com febre e às vezes você precisa criar uma situação de ar-condicionado, etc., para que a criança fique lá no ar-condicionado. Porque, na verdade, essa não é uma reação do organismo... Normal. É anormal. Anormal. Então... Quer dizer, não há uma infecção. Não há uma infecção, não há nada. Apenas o centro termorregulador da criança, que tem uma situação neurológica importante, ele não é bom e aí a temperatura pode subir nessas crianças. Como também nós mencionamos no bebezinho, a temperatura pode cair. Isso é uma preocupação para a gente. Doutor, a gente sabe que a febre ela traz alguns sintomas, né? No caso, por exemplo, dessa criança, que ela faz um quadro de febre normal. Faz sem sintoma. Sem sintoma. Sem sintoma. Você só tem a pele febre. aquecida, a coisa aquecida. Põe o termômetro lá, está 38. Aí você põe a criança no ar-condicionado, acaba a febre. Entendi. Entende? Então, realmente é porque o hipotálamo, o termostato que nós estamos falando, ele não é legal. Ele não funciona bem. Então, tanto para o bebezinho, principalmente o prematuro, como também para aquela criança que tem um problema cerebral mais grave e que tem uma lesão importante, o sistema nervoso comprometido. Essa criança também tem um termostato, quer dizer, o hipotálamo não funciona adequadamente, o centro termorregulador não funciona e aí nós temos aí uma situação de temperatura aumentada, seria uma febre não doença, apenas por influência do ambiente. Certo? Legal. Vamos para o intervalo, rapidinho? Vamos para o intervalo e nós temos mais algumas coisinhas para falar com febre para o telespectador. Fica aí com a gente, senta, nós vamos falar a febre associada a alguns sintomas agora, para que a gente possa estar orientando você aí, dividindo aí um pouquinho dessa tensão, dessa fobia, quando o bebezinho ou a criança maior começa a ter febre. Mas okay? A gente vai para o intervalo, eu só queria lembrar, as avós sofrem com a febre do netinho? Olha, Marcos, as avós são assim algumas coisas extraordinárias, o vínculo que ela tem com os filhos, né, com os netos. E aí elas sofrem pela febre, elas sofrem pela unha encravada, pelo cabelinho que enrolou na cabeça, né? E tal é o amor que as avós têm pelos netinhos. Então realmente é claro que quando um netinho está com febre, sai da frente, porque essa avó vai procurar, hein? E a gente manda um abraço para todas as avós. Esse programa é dedicado às avós da nossa cidade e da região. Rapidinho intervalo e a gente volta com o programa O Mundo da Criança deste dia 1º de junho. Até já.